diretamente do Senhor, do Espírito Santo, que nos guie e fale com cada um de nós no fundo do nosso coração. Amém? Amém. Quero ler um texto da palavra do Senhor, o qual o Espírito do Senhor me direcionou hoje, nesta tarde ali. Esses dias eu venho meditando na palavra do Senhor, e o Senhor sabe a luta que cada um de nós enfrentamos dentro do nosso coração para vencer as guerras deste mundo, as tentações do maligno, porque não é fácil. Como diz a frase, o Senhor não nos promete uma viagem tranquila, mas o Senhor nos promete uma chegada no seu reino segura. Então eu creio que o Senhor vai nos assegurar quando algum partir, ou quando até mesmo o filho dele vier, se nós estivermos presentes aqui. Eu peço ao Senhor Deus de Israel que a sua misericórdia alcance a cada um de nós por intermédio do seu Filho amado. Quero ler no livro de Mateus, capítulo 8, o verso 16 até o verso 17. Oh, glória a Deus. Cremos, Senhor. Capítulo 8, verso 16 e 17. Tu se faz presente, Senhor, no nosso meio, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor é bom, meu Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. 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 Glória a Jesus de Nazaré. Chora. Mateus, quem? Capítulo 8, verso 16 e 17. Isso. Glória a Deus. Temos motivo nessa noite para glorificar e bendizer o nome daquele que nos salvou da perdição do pecado e nos alcançou pela sua misericórdia. Capítulo 8, verso 16. Creio que nós estamos na presença do Senhor porque a sua misericórdia nos salvou. Aleluia. Diz assim o versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Amém? Amém. Pedindo a Deus uma direção, a partir do momento que eu comecei a meditar na palavra do Senhor, desde quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor no livro de Mateus, eu vinha orando ao Senhor esses dias: Senhor, eu quero entendimento da Tua palavra, discernimento e uma revelação do que o Senhor realmente quer com nós aqui desta casa. E Deus sabe as libertações que nós precisamos, e como eu oro todos os dias para a minha vida espiritual, e pedindo e orando ao Senhor: Senhor, dá-me, ó Deus, uma direção por onde eu possa começar para me ser liberto daquele pecado que eu tenho sido preso, daquilo que tem me aprisionado, que tem me afastado diante da Tua presença. E aqui o Senhor falou muito claro comigo. É como se o Senhor, estudando ali hoje de tarde, estivesse dizendo: é a minha palavra. Você continuar estudando, meditando na minha palavra, é lá aonde está a cura. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a palavra encarnada. Então, a partir do momento que eu dou crédito à palavra do Senhor, e eu procuro uma libertação por intermédio dela, que a palavra é o próprio Jesus, então aí eu creio, acredito, tenho certeza que o Espírito do Senhor começa a operar
sobre a minha fraqueza, para me libertar daquilo que eu tenho sido preso. Eu vejo aqui que esse povo estava aprisionado, estava preso sobre os seus pecados. Eles precisavam de alguém que pudesse libertá-los dos seus erros. Eles precisavam de alguém que pudesse libertar da carga que estava sobre eles, do pecado horrível que estava sobre eles. Demônios estavam aprisionando eles, porque a partir do momento que eu começo a pecar deliberadamente contra a palavra de Deus, a partir do momento que eu começo a pecar, então aí são demônios que já estão me aprisionando aquele pecado para que eu não seja liberto por intermédio do Filho de Deus. Pelo fato de que Jesus ainda não tinha vindo, não estava aqui, não tinha sido enviado do céu, não tinha sido enviado do Pai para cá, então aquele povo estava aprisionado por demônios, estava aprisionado por pecados que estavam aprisionando o seu coração. Então precisava de algo de Deus, precisava alguém da parte de Deus vir até Israel e libertar aquela multidão. A Bíblia diz, chama de multidão, porque toda aquela multidão estava aprisionada sobre algum pecado dentro deles. Então o que Deus fez? Deus manda o seu Filho amado com uma missão de libertar o povo do Senhor, de libertar aquela multidão, de libertar aquele povo dos delitos do seu pecado, da sua iniquidade, da sua transgressão. Então Deus, o próprio Deus, resolve deixar sua glória no céu e descer em forma de filho para libertar aquele povo. Amém. E é através da obra redentora de Cristo. Esse capítulo era necessário ele ter sido escrito. Por quê? Porque aqui aonde Deus começa a manifestar a sua misericórdia. O Senhor manifesta aqui a sua misericórdia, e as Escrituras Sagradas nos dizem aqui que trouxeram a Ele muitos endemoniados. E Ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou a todos de toda sorte de enfermidade que aquele povo tinha. Porque era isso que Jesus queria. Jesus tinha compaixão daquele povo. Uma coisa que Jesus sempre teve foi compaixão das almas dos homens. Por isso que ele veio libertar aquele povo. Aquele povo precisava de uma libertação dentro de si. O Espírito Santo está falando conosco aqui por intermédio desta palavra. Muitos de nós aqui, nós todos aqui, tem alguma coisa dentro de nós que está nos aprisionando, como já foi lido aqui no livro do profeta Isaías, que o pecado é o que encobre que as nossas orações cheguem até diante de Deus. Então, para Deus se manifestar na vida daquele povo, para que o Senhor pudesse se manifestar na vida daquela multidão que estava seguindo Jesus, era necessário que houvesse perdão de pecados. E o próprio Jesus fez isso. Jesus se fez pecado, mesmo ele não tendo pecado, mas ele se fez, pegou todo o pecado. A Bíblia diz que foi o pecado do mundo inteiro, foi lançado sobre Jesus. Para quê? Para que nós hoje, tanto os judeus como gregos, como os gentios, tivesse essa plena liberdade sobre Deus, para chegar diante de Deus, para ter a intimidade com Deus, de chamá-lo de Pai. Porque essa foi a missão de Jesus, foi trazer esta mensagem, trazer o livre acesso diante do Senhor. Antes nenhum de nós tínhamos a liberdade de chamar o Senhor de Pai, porque nós éramos só criaturas de Deus, nós não éramos filhos. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus vem e cumpre tudo aquilo que o Pai ordenou a respeito dele, então a partir daí, todo judeu, não só judeu, mas gentil, grego, samaritano, todos tiveram a liberdade de chamar o Senhor nosso Deus de Pai. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Não mais o Senhor tem aquela ira que ele tinha sobre o povo. Não mais o Senhor tem aquela ira que ele tinha sobre o povo, que ele tinha sobre Sodoma.
a ira que ele tinha sobre o povo de Sodoma, de Gomorra, como o pessoal da época de Noé, que não davam crédito, porque os seus pecados estavam como uma venda nos seus olhos. As Escrituras Sagradas diz que o pecado é como uma capa colocada diante dos nossos olhos, onde nós não podemos contemplar a glória de Deus. Então Deus viu que o homem não podia contemplar a sua glória. Então o Senhor resolve fazer outro plano, enviar o seu Filho. E agora, por intermédio da morte do seu Filho amado, nós podemos entrar diante da presença do Senhor e chamar Ele de Pai e orar no Senhor, Tu és o nosso Pai. Agora nós podemos orar antes os homens, para conseguir o perdão pelos seus erros, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões, pelos seus delitos. O homem tinha que dar um cabrito novo, uma ovelha nova, para que o sacerdote pudesse fazer a expiação pelo pecado daquele homem, matar aquele cordeiro, sem mancha, sem mácula. Para quê? Para que o homem obtesse o perdão do Senhor através daquele cordeiro. Deus então resolve arquitetar um plano maior. Ele manda um cordeiro perfeito, que é Jesus, para morrer na cruz como sacrifício perfeito, para libertar nós de nossos pecados. Quando a gente vê ali nas Escrituras Sagradas, quando Maria é engravida pelo Espírito Santo, que José tenta deixá-la, porque não queria infamar, portanto, eles ainda não haviam coabitado, mas as Escrituras Sagradas diz que ela se achou-se grávida pelo Espírito Santo. E ali o anjo do Senhor começa a dialogar com José, começa a conversar com José, e diz: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado, porque o que nela foi gerado, o menino que foi gerado dentro dela, é concebido pelo Espírito Santo. E o anjo já diz para José qual é a missão que aquele menino tinha que fazer na terra, porque ele foi enviado para salvar o mundo dos pecados deles. Então Jesus foi enviado de Deus para salvar nós dos nossos pecados. E a Bíblia vai mais além aqui. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui o Senhor estava curando fisicamente, mas a gente vê no percurso da caminhada de Jesus, como um homem de Deus, como um pregador de Deus, como um pastor enviado de Deus. A gente vê ao longo que Jesus não queria apenas curar aquela enfermidade física que aquele povo tinha. Jesus não queria somente curar o câncer físico, a doença física, mas Jesus queria curá-los espiritualmente. Que essa é a maior cura de todas. Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui nesta terra, o que Ele mais se preocupou foi com a alma do homem. Ele queria levar o homem até a presença de Deus. Ele queria que o homem fosse salvo. Assim, adquirindo perdão pelos seus pecados, tivesse diante do Senhor, fosse liberto. É tanto que em João 8, a pregação de Jesus, ele fala mais sobre a liberdade. Porque o homem, antes de Jesus vir, o homem não tinha essa liberdade. O homem só vai ter essa liberdade quando ele realmente se firma em Jesus. E Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará.